quando chegou a Guimarães para treinar o Vitória, alguma vez pensou que o caminho inicial fosse tão tortuoso? Não, nós pensamos sempre quando vamos para qualquer lado e para qualquer clube, acima de tudo que as coisas vão correr bem. E eu tinha consciência de que não iria ser um trabalho fácil, tinha essa consciência. Até porque, por aquilo que eu tinha visto já a equipa jogar, por aquilo que era o início do campeonato, porque todos sabemos que nestas fases iniciais a confiança é determinante e às vezes um bom início permite com que depois o campeonato se torne também mais fácil. Eu sabia que não iria ser um trabalho tão difícil, que não iria ser um trabalho muito fácil. Agora, depois quando nós chegamos à realidade e começamos a trabalhar no dia-a-dia, começamos a sentir que de facto as coisas podem ser diferentes. E na realidade eu senti que as coisas eram diferentes, se calhar ainda senti que iria ser mais difícil do que aquilo que eu inicialmente pensava. Mas não havia outro caminho que não fosse o enfrentar as coisas de frente e perceber o que é que estava em causa, tentar detectar aquilo que eram as limitações e os problemas que estavam aqui dentro e que estão e tentar atacá-los, tentar resolver. Foi essa sempre a nossa preocupação e ao mesmo tempo a nossa perspectiva de abordagem do trabalho. Agora, inicialmente, e quando estávamos de fora, pensava que fosse difícil, mas que não fosse tanto. Na nossa perspectiva, existiam aqui e existem algumas coisas que vamos tentando melhorar gradualmente, mas a dificuldade de facto foi enorme. Creio que está a aludir sobretudo à questão mental, porque terá encontrado uma equipa fragilizada desse ponto de vista. Também, mas não só. Acho que, claro que todos nós temos uma forma de trabalhar diferente. Qualquer treinador, qualquer estrutura tem formas muito particulares de trabalhar e muitas vezes nós chegamos a estruturas com as quais nos identificamos e com as quais as estruturas também se identificam connosco. Outras vezes temos que ir moldando toda uma estrutura, todo um trabalho à nossa forma de estar. E isto não pode ser feito de um dia para o outro. Em relação aos jogadores, havia hábitos diferentes que nós entendemos que depois também temos que pôr o nosso cunho pessoal e ir mudando para a nossa forma de estar, de liderar todo este processo. Mas de uma forma necessariamente gradual, não é? Nunca pode ser de chofre. Agora, parece-me que não era... Podia haver aqui dois caminhos. Era entrarmos em choque, claramente, com aquilo que era o passado, e poderia ser uma estratégia que tem sempre algo que pode não funcionar bem, porque as reações depois podem ser diferentes, e poderia ser o tentar ir modificando, moldando a que as coisas fossem gradualmente melhorando. Também temos consciência pela nossa forma de trabalhar que o trabalho vai dando frutos ao longo do tempo e que não é uma coisa que seja imediata. Nesse sentido, foi aquilo que nós fomos fazendo, foi ir modificando a forma de estar, a forma de trabalhar, se calhar até os próprios valores enquanto equipa, enquanto clube, gradualmente, dentro daquilo que é a nossa forma de estar, a nossa humildade também naquilo que nós podemos contribuir para que isso aconteça, e neste caso para aquilo que aconteceu, e ir gradualmente modificando algumas coisas para que, pensamos nós, para que as coisas entrem num caminho e que seja um caminho de estabilidade e ao mesmo tempo um caminho muito mais consistente. A nossa ideia é tentarmos perceber como é que vamos ganhar. Esta é uma filosofia. Como é que vamos ganhar e quando ganhamos, porque é que ganhamos? Portanto, e isto muitas vezes demora o seu tempo. E isto tem que levar a que as equipas tenham estabilidade, a que as equipas percebam aquilo que é para fazer, a que as equipas saibam aquilo que têm que fazer. E isto não sai de um dia para o outro. E tempo que, naturalmente, num desporto tão imediatista em termos de resultados, não abunda, não é? É evidente que nós sabemos que o futebol é o imediato, o futebol são resultados. Mas também percebemos que cada vez mais as pessoas têm que entender que isto é um processo que às vezes demora o seu tempo e que temos que ser um bocadinho tolerantes, se calhar não ganhar já para ganhar mais tarde e para ir buscar as coisas mais tarde. Nós percebemos tudo isto, percebemos que temos que vencer, percebemos que temos que conquistar pontos, mas também uma das nossas preocupações é, no fundo, eu não direi arrumar a casa, mas pôr as coisas dentro de um carril em que depois também se possa tornar mais fácil o caminho.
Claro que nós não estamos aqui com magias nem bruxarias no sentido de dizer que isto vai ser como nós pensamos e como nós idealizamos, mas nós temos que ter uma visão sobre isto e temos que ter um caminho. E o nosso caminho, a nossa forma de trabalhar é neste sentido, é de as coisas entrarem quase nos eixos e a partir dali começarem a caminhar. Parece-me que estamos a entrar nesse caminho, apesar de não ser isso totalmente fiável. Agora, a nossa abordagem ao trabalho foi dentro desta perspectiva, foi de modificar de algumas coisas, de tentar pôr o nosso cunho pessoal, tentar entrar... E eu não estou a dizer que as coisas que tinham sido feitas para trás estão bem ou estão mal. São diferentes. Nós não somos melhores nem piores. Somos, se calhar, diferentes, como há um ditado que diz isto. Na forma de estar, na forma de trabalhar e logo também queremos que, já que temos esta possibilidade, de pôr o nosso cunho pessoal e, ao mesmo tempo, não desvirtuar aquilo que é a dimensão deste clube. Uma das coisas que nós fizemos aqui logo, muito rapidamente, e face em qualquer circunstância, é perceber o contexto onde nós estamos inseridos. E foi isso que fizemos, perceber o que é que estava aqui em causa, tentar perceber o que é que havia a mudar, o que é que esta cidade pensa, o que é que esta cidade vive, de que forma é que vive. Uma das preocupações foi vir rapidamente para Guimarães e residir cá, sentir o que é que era, porque uma coisa é aquilo que se fala, outra coisa é aquilo que se vive, que se sente. É fundamental sentir o que as pessoas sentem também. E foi isso que nós fomos fazendo gradualmente, e ao mesmo tempo estar a competir com níveis de exigência elevada, que foi logo aqueles jogos iniciais. Mas pronto, eu acredito sempre que, desde que não se perca o rumo, desde que as pessoas saibam aquilo que querem, o caminho que querem percorrer, mais tarde ou mais cedo as coisas acontecem. E é isso que acreditamos. Tudo isto num contexto de uma equipa que não era a sua, que não foi talhada por si, passa a expressão, e que começou a temporada sem o Rui Vitória. Eu hoje acredito que qualquer treinador, mas eu, na nossa forma de trabalhar, isto são exemplos que nós vivências que vamos tendo, é fundamental o período inicial de construção de equipa. Isto, se nós reportarmos isto um bocadinho àquilo que são as organizações atuais, uma das coisas fundamentais para que uma estrutura funcione é, de facto, a seleção das pessoas. Depois é todo um trabalho, isto quer seja nos clubes, quer seja em organizações empresariais, quer seja a seleção das pessoas. E a seleção das pessoas não tem a ver com a qualidade, tem a ver com perfis adequados para determinados contextos. E, portanto, eu acredito muito que esta seleção, na nossa maneira de trabalhar, é fundamental. Neste contexto não houve essa possibilidade, exatamente. Não houve essa possibilidade. Tentámos aproveitar o que é que havia de riqueza aqui dentro do clube e tentar rentabilizar. No fundo, teve que ser esse o trabalho. Agora, naturalmente, e não estou aqui a fazer críticas do que quer que seja em termos de construção de plantel, nem naturalmente que qualquer um de nós e qualquer pessoa escolheria uns e não escolheria outros, mas isto é aqui em qualquer empresa, em qualquer circunstância. O que depois deparamos é com um conjunto de jogadores com determinadas características e nós o que fizemos, ou o que temos vindo a fazer, é tentar rentabilizar ao máximo aquilo que são as potencialidades dos jogadores. O trabalho tem sido positivo, a forma de eles, neste caso de todo o grupo de trabalho, toda a equipa de trabalho, tem sido muito positiva e muito agradável naquilo que nós entendemos que deve funcionar, deve ser uma equipa. Mas se me dissessem assim, há treinadores que preferem se calhar entrar a meio das épocas e entrar numa situação e lidam bem com este tipo de situações. Eu prefiro construir as coisas de raiz, tenho uma visão sobre isto que me ultrapassa muito mais a questão do treinador de fim de semana, a questão do treinador do jogo. Gosto de ter uma visão sobre as coisas muito mais abrangente, olhar para um conjunto de fatores que são importantes num clube. Às páginas tantas estou a falar com as pessoas da comunicação, estou a falar com as pessoas do marketing, estou a falar com a direção sobre aquilo que será o futuro, sobre aquilo que será quase a mudança que pode haver num clube. Gosto de me inteirar, bem ou mal, não interessa, mas gosto de me inteirar e estar por dentro de tudo isto. Daí que a construção de alguma coisa é para mim importante. A construção a base das coisas é para mim importante. Não houve esta possibilidade, mas as coisas estão a levar um caminho e felizmente no futuro vamos entrar nessa minha visão que eu tanto gosto. E como não houve essa possibilidade, houve uma maior percentagem, digamos, de adaptação do treinador à equipa do que o inverso.
Eu acho que houve aqui duas coisas. Houve esta adaptação nos dois sentidos. Os jogadores, porque de facto tiveram que mudar hábitos de trabalho, hábitos de estar, e naturalmente têm que se adaptar àquilo que são as exigências e a forma de trabalhar do treinador, e neste caso nós próprios tivemos também perceber qual era o contexto, como é que poderíamos explorar e como é que podemos explorar cada vez mais estes jogadores, e portanto acho que houve aqui uma adaptação nos dois sentidos. E esta adaptação que tem sido, na nossa perspectiva, por aquilo que estou a falar por nós, equipa técnica, mas por aquilo que nós também sentimos que são as reações dos jogadores, uma adaptação muito agradável. A adaptação, nós, porque sentimos que podemos acrescentar e também podemos ter aqui alguma importância na vida destes jogadores, deste clube, e os próprios jogadores por também sentirem que o nosso caminho é um caminho que pode ser positivo e que também têm vindo a fazer, eu não direi um esforço, mas têm vindo sempre com a preocupação de cumprir, de fazer, de ver o que é que nós queremos, qual é o caminho que nós queremos, e eles entrar dentro desse caminho, melhorar constantemente, superar. Apesar disto, também não conseguimos mudar hábitos que estão enraizados às vezes em muito tempo. E estas coisas, como eu disse, são coisas que são graduais, não é? Tem que ser com ponderação, com cuidado, para que se consiga levar o barco a bom porto. Rui, já fui respondendo entre linhas. Eu sei que porventura a questão poderá ser um pouco embaraçosa, mas o que é que teria feito de diferente se tivesse sido você a planear um plantel para este clube, com as particularidades que este clube tem e, naturalmente, tendo em consideração os objetivos a que o clube se propõe? Repare, não é uma pergunta, não é uma resposta fácil. E digo porquê? Porque, quer noutros contextos também que eu já tive inserido, muitas vezes só quem está dentro do convento é que sabe o que lá vai dentro, não é? E eu sei que muitas vezes as pessoas... O que é que interessa falar que se calhar construiríamos de outra forma, se na realidade não sabemos como é que determinada situação foi realizada e o que é que se passava aqui dentro. Eu digo isto porque em alguns clubes também, se calhar, pessoas escolheriam outros jogadores, mas nós naquele momento só houve aquela possibilidade, só havia, se calhar, dinheiro, o momento, a oportunidade era aquela. E, portanto, o que eu digo de grosso modo é que me parece fundamental, e não estou a falar em termos de passado, mas muito mais em termos de futuro. Me parece fundamental que um clube como o Vitória, o primeiro caminho que deve, na minha perspectiva, na minha observação, que deve ter é perceber aquilo que é o futebol atual e depois perceber aquilo que são as características de um jogador do Vitória. Acima de tudo, definir quase aquilo que é o perfil do jogador de Vitória. E com base nisso, se calhar já estamos a fazer aqui alguma triagem, naturalmente, em muitos jogadores cá por esse país e por esse mundo. E saber quais são aqueles que têm, se calhar, o perfil adequado para ser jogadores do Vitória. E depois, por aqui abaixo, ir começando a definir exatamente aquilo que são as características para cada uma das posições, das funções, montando um esqueleto, neste caso um puzzle, em que as peças se possam todas encaixar. Naturalmente que tem que haver aqui um misto de experiência e de juventude, naturalmente tem que haver aqui um misto de jogadores que lidem bem com situações de pressão, com ansiedade competitiva, com outros que queiram lidar com essas situações. Isto tem que haver alguns que estarão, ou uma grande parte de jogadores que terão que estar numa fase ascendente da carreira, em que o Vitória tenha que servir, se calhar, como uma forma de crescimento também, e tem que haver outros que sejam o suporte. Eu costumo dizer que um plantel, na minha perspectiva, deve ser construído como um baralho de cartas, né? Em que tem que haver, de facto, e se nós pensarmos nisto, esta comparação pode ser interessante, em que tem que haver, de facto, os reis, os valetes, que são aquela estrutura que é de suporte, e que são 4 ou 5, não é? Uma estrutura de suporte. Tem que haver os 7 e os 8, são aqueles jogadores que compõem, de facto, uma equipa que são um suporte também, mas que não tendo a importância dos pilares, mas que são os jogadores que fazem sempre, que são necessários a todas as equipas. Tem que haver a juventude com os duques, com os ternos, que nós compararmos, a juventude que tem que haver e que tem que existir sempre como uma forma de crescimento, e depois passam de duques, de ternos, para 5, 6 e 7. E tem que haver os ases, que são aqueles que resolvem jogos. Portanto, a construção de uma equipa acaba por ser muito comparada a um baralho de cartas, é quase de uma forma figurada aquilo que nós entendemos.
Mas, acima de tudo, aquilo que eu acho é que é fundamental definir este perfil do jogador à vitória. E depois a perceber que esta construção de equipa tem que ser toda muito equilibrada. Não podemos ter nem muito de uma coisa nem muito de outra. Agora, também não quero criticar, nem estou a criticar aquilo que foi feito, no sentido que nós muitas vezes, e eu sei como é que as coisas às vezes das aquisições, da construção do plantel se forma, muitas vezes no momento há decisões que têm que ser tomadas. Há decisões que têm que ser tomadas e que se calhar com mais tempo, poderíamos tomar outra, mas aquela tem que ser tomada naquela altura. Umas vezes funciona, outras vezes não funciona. É a vida do futebol. Eu coloco-lhe então a questão de outra forma, rendendo aquilo que você entenderá como normal, esta equipa. Não será tão desequilibrada quanto possa parecer? Pois, nós vamos tentar com que eventuais desequilíbrios sejam minimizados. Disfarçados, eventualmente, porque qualquer equipa tem sempre problemas. Nós vamos tentar com que e como é que vamos tentar? É tentar, acima de tudo, potenciar aquilo que são as características atuais de cada jogador. Se calhar nós poderemos dizer que há jogadores que poderão não estar ou não ter as características que nós entenderíamos necessárias para determinada posição. Mas tem outras que nós, se calhar, vamos tentar rentabilizar. Jogadores que podem não ser tão rápidos, mas tem outras, se calhar são muito mais úteis numa situação de circulação de bola, são em controle do jogo. E nós vamos tentar explorar essas características e, acima de tudo, uma das coisas que me parece fundamental, que às vezes, ao olho do adepto, de quem está fora, como eu às vezes estou a ver jogos e estou a ver sem pensar nestas coisas com a profundidade que o meu cargo também exige, mas olharmos para dentro de uma equipe e ver quais são as microestruturas que podem facilitar a que todo o processo ande. Isto significa que, se muitas vezes para ter um jogador com estas características, eu tenho que ter outro ao lado que complemente aquelas características, não é? Portanto, e estas combinações têm que ser muito feitas, isto para dizer que muitas vezes há de facto um belíssimo jogador numa determinada posição, mas para a equipa se calhar render, eu tenho que se calhar arranjar ali uma microestrutura que funcione e que se calhar funciona sem esse jogador. Portanto, nós estamos constantemente à procura, não é que andemos aqui a mudar e à procura sistematicamente do que é melhor. Hoje temos uma base de equipa e temos uma estrutura que se vai mantendo, mas estamos sempre constantemente à procura que estes desequilíbrios que eventualmente possam existir não sejam tão evidentes. Falou há pouco nessa particularidade do jogador à vitória. Este plantel já tem muitos desses jogadores que são capazes de aguentar a pressão subjacente a um clube como este. Eu, quando eu digo, às vezes associa-se o jogador à vitória estritamente à questão da pressão que há. Eu não digo isto só estritamente àquilo que são a pressão dos adeptos. Eu hoje acho que aquilo que é o Vitória atualmente é aquilo que a maioria dos clubes gostava de ser, ou gostava de ter. É preferível termos estádios com gente, mesmo que nos assobiem, do que não ter estádio nenhum, não ter lá pessoas nenhumas. E, portanto, primeiro, acho que é não ver o que é jogador à vitória num sentido mais para o negativo, mas ver num sentido positivo. E depois, olhar para o jogador à vitória é dizer, olhar para aquilo que é o jogador do futuro, olhar para aquilo que é o jogador atual e do futuro, e depois ver, perante aquilo que é este contexto social, em que são pessoas de trabalho, em que são pessoas de paixão, em que são pessoas que vivem o clube de uma forma intensa. Logo, cá dentro, nós temos também de ter esta característica. Temos de ter isto. E, neste sentido, às vezes, temos que chamar a atenção dos jogadores, chamar, entre aspas, ou cultivar aqui esta paixão, aquilo que é o contexto social de uma equipa, de uma cidade, também passe para dentro desta equipa. E nós vamos tentando fazer. Claro que não podemos dizer a um jogador que se calhar seja só um jogador de bola no pé, não podemos estar a dizer agora a ele que bate em tudo o que é adversários. Mas é fundamental que esse jogador perceba que aqui dentro há um determinado perfil, aqui dentro tem que ter determinadas características. Às vezes pode não haver inspiração, mas tem necessariamente que haver sempre transpiração. Eu digo isto, jogar no Vitória, não estou a dizer que é melhor, que é pior, é diferente jogar na Académica, ou é diferente jogar em Olhão, porque até o tempo é diferente.
Até a temperatura é diferente do que jogar na Madeira, do que jogar num estádio, em Leiria, em que não tem público. Portanto, eu não estou a dizer que seja melhor, seja pior. É diferente e é fundamental, primeiro que tudo, descobrir o que é o contexto social desta equipa, o que é que está desta cidade. Daí que tínhamos há pouco falado naquilo que é a minha preocupação em ter vindo para cá o mais rapidamente possível para perceber tudo isto. É fundamental nós percebemos o contexto onde estamos. E depois, a partir daqui, por isso eu digo, é fundamental aqui a questão do tempo, porque eu tenho a certeza, o treinador vive de tempo, vive de resultados, vive de tudo isto, mas eu tenho a certeza que à medida que o tempo vai passando e que os resultados vão aparecendo, nós vamos tendo também muito mais capacidade e possibilidade de ir moldando aquilo que são as nossas ideias. Eu não digo nós não dizemos, nós, equipa técnica, nós, esta estrutura, não dizemos que somos os melhores treinadores do mundo, não é isso, mas temos uma visão muito clara daquilo que deve ser hoje o Vitória e o Vitória do futuro. E daí que eu diga que o tempo também ajuda a que isto possa ir no caminho certo. E, acima de tudo, terminando em relação à questão dos jogadores, mesmo que os jogadores não tivessem muito, que me parece a mim que há aqui algum desfazamento, que temos que reduzir este desfazamento entre aquilo que é o Vitória, e atenção que poderão dizer assim, mas chegaste aqui há 2 meses e já sabes o que é o Vitória, vale o que vale. Agora, a minha opinião sobre aquilo do Vitória é, de facto, esta cidade é uma cidade de trabalho, uma cidade de paixão, uma cidade de intensidade em que as pessoas vivem intensamente isto, e que aqui dentro também toda a gente tem que viver intensamente. Já tem uma noção mais aproximada da realidade. Porventura, uma noção muito mais valorizada do que a que tinha anteriormente. Isto acontece comigo como acontece Mas já fazia uma ideia, não é? Já fazia uma ideia. Mas uma coisa é nós olharmos de fora, outra coisa é nós vivermos cá, vivermos cá dentro, sentir o que é que este clube sente. O olhar de fora cria sempre alguma indiferença, não é? Nunca estamos nós envolvidos no processo. Quando nós estamos envolvidos no processo e podemos contribuir qualquer coisa para que esse processo possa ser alterado, aí já a questão é diferente. E neste momento nós estamos no centro da questão. Nós estamos aqui com a necessidade, estamos no meio deste processo e podemos contribuir, de certa forma, para que isto tudo se possa combinar melhor, para que esta exigência, para que esta paixão, para que esta intensidade seja... Eu digo isto, e já digo isto até aos meus jogadores, e falamos, às vezes eu circulo por esta cidade e vejo, é uma cidade que naturalmente vai vivendo bem, também algumas vai-se vendo que há quem viva bem, mas também há quem, e se calhar quem vive agora bem, é fruto de um trabalho que foi fazendo ao longo do tempo. E é uma cidade que respira o Vitória, é uma cidade que respira o trabalho, é uma cidade que vive intensamente as coisas. E, portanto, nós temos que ser intensos, nós temos que ser apaixonados. Quando eu digo apaixonados é ter a paixão pelo jogo. Eu vivi no futebol amador, vivi no futebol profissional, e há um dos aspectos que me parece determinante quando chega ao futebol profissional, que é uma coisa que parece que às vezes choca as pessoas. Nós temos de trazer um bocadinho daquilo que é o amadorismo para dentro do profissionalismo. O que de bom o amadorismo tem? Quem faz qualquer coisa por amadorismo faz por paixão, porque o amador é aquele que ama. E, portanto, nós temos que trazer para dentro do profissionalismo esta parte amadora da profissão, não é? Que é trazer isto que faz a diferença hoje nas grandes organizações. Aquela história de ter que cumprir o papelinho exclusivamente, estritamente, nenhuma organização, tipo, o que é que me interessa eu ter aqui os jogadores, ou ter aqui uma estrutura que venha das 9 às 5 da tarde, se isto não é vivido com paixão. Antes de mais, o tempo que aqui estivermos, o tempo que estamos empregues e a empregar neste clube, tem que ser vivido desta forma. É esta um bocadinho a visão que nós temos disto. E acho que o jogador profissional e o futebol profissional atualmente não pode viver de cada um fazer o seu papel. Não estou a dizer que seja aqui, estou a dizer, não estamos a falar ou estritamente do Vitória, estamos a falar no panorama geral. Não pode ser só o jogador profissional tem que cumprir, tem que fazer, não, é muito mais do que isso, porque senão vai jogar xadrez, vai para a natação, em que está sozinho, não tem ninguém ao lado dele, não influencia nem é influenciado por ninguém, e nós aqui temos que viver isto desta forma. Olhando para trás, para o percurso que já foi feito por si, nesta equipa, algum dos jogos que perdeu lhe custou particularmente perder?
Não, há de facto, todos os jogos me custaram perder, primeiro que tudo. Agora, acho que o futebol tem coisas, cada vez mais, aspectos interessantes de se analisar. Uma das coisas que nós temos vindo a constatar, não há equipa nenhuma que consiga ser uniforme ao longo dos 90 minutos e que consiga quase aniquilar a outra equipa durante 90 minutos. E cada vez mais há momentos para se ganhar e para se perder os jogos. E nós tivemos esses momentos quase em todos os jogos para ganhar e tivemos os momentos para perder. E fomos mais prejudicados do que beneficiados. Isto quer dizer que os momentos para ganhar aconteceram e nós não os aproveitamos. E os momentos para perder, aqueles erros que não se podem cometer e que os cometemos, fomos penalizados logo por isso. Portanto, acho que houve alguns jogos em que fizemos o suficiente para tirar outro resultado. Estou-me a lembrar concretamente em Olhão, estou-me a lembrar concretamente no Marítimo e até no Estádio da Luz. Estou-me a lembrar que fizemos mais qualquer coisa do que aquilo que o resultado espelhou e noutras situações em que fomos penalizados de certa forma por um erro que fomos cometendo. Com o Sporting, por exemplo? Com o Sporting, eventualmente. Agora, com a questão, com o jogo no Passos Ferreira, foi quase o aproveitar exatamente os momentos em que tivemos para acabar com o jogo, para ganhar o jogo, mesmo quando fizemos o 2-1, o 3-1 foi o acabar com o jogo praticamente, e depois foi o controlar a situação. E, portanto, isto para dizer que hoje o futebol vive, nós não olhamos para nenhuma equipa do nosso panorama em que chegue e que diga que é superior durante os 90 minutos. Há algumas oscilações e há os momentos para se ganhar e os momentos para se perder. E nós temos de ser muito fortes nesses momentos para ganhar o jogo e muito fortes nos momentos em que também somos mais frágeis, em que podemos perder. E nesta já questão... aconteceu isso, só para terminar, já aconteceu isso noutros jogos em que não fomos felizes. E agora parece-me que estamos um bocadinho melhores nesse sentido. Exatamente, é essa a questão. E está melhor porque a equipa já despertou para essa necessidade de estar mais dentro do jogo nessas alturas fundamentais em que o pode resolver, ou eventualmente o que aconteceu em Passos de Ferreira foi por mero sortilégio, desta vez ao contrário? Não, eu acho que já houve aqui alguma continuidade e há acima de tudo uma coisa que me parece determinante olhando para aquilo que era o passado e o presente. A equipa está muito mais envolvida, a equipa está mais organizada. Isto demora sempre tempo, as pessoas nada se faz por magia. Hoje no futebol são tantos, os pormenores fazem tanta diferença que nós não podemos querer que um pormenor também seja resolvido em pouco tempo. Às vezes há equipas que demoram muito tempo a ser feitas, mas a equipa está de facto muito mais envolvida e há uma coisa que nós ganhamos com estas dificuldades todas, foi a persistência, a capacidade de acreditar que até ao final, até o árbitro apitar, nós temos hipóteses de fazer qualquer coisa. E, portanto, os próprios resultados, os últimos resultados, também demonstram um bocado isso. Poderemos dizer que houve sorte aqui ou ali, que houve azar, mas há uma coisa que se sente dentro das dificuldades naturais de quem joga numa situação destas, sobre brasas em alguns momentos, os jogadores e a equipa, acima de tudo a equipa, quando eu digo, gosto muito mais de falar no contexto coletivo, a equipa teve a preocupação e está envolvida, está ligada, está com chama. Não é a chama que nós ainda queremos, porque acho que ainda vai ser mais, mas a equipa está com envolvimento. Das dificuldades fez um grupo uno, coeso? Temos vindo a fazer. E sentimos que estamos a olhar para a cara uns dos outros e dizer que temos que cada vez ser mais unidos, temos que ser nós que temos que resolver. Nestes momentos, às vezes, eu digo muita vez que temos que quem está dentro de uma cabine, quem vai para dentro de um campo, por mais que nós precisemos das ajudas que vêm de fora, mas quem vai lá para dentro é que depois tem que resolver na altura, é ali que as decisões se tomam. E, portanto, é um bocado isto que nós temos estado a sentir, e sentir a equipa cada vez mais. Ainda não estamos numa equipa perfeita, não estamos, vai levar ainda tempo, as pessoas poderão dizer que a questão do tempo, lá está, não se pode abusar em demasia do tempo, mas também acreditamos que as coisas têm vindo a ser mais positivas. Vamos ter percalços, porque não há equipas que... Vamos ter jogos muito difíceis, vamos se calhar ter jogos em que não se joga bem e que vamos ganhar, e vamos ter jogos em que vamos jogar melhor e vamos ganhar. Portanto, eu acho que isto está a levar um rumo correto. Entretanto, essas dificuldades, sublinhadas por resultados negativos, fizeram-no ir mudando a equipa, até ter encontrado agora uma base que está mais ou menos solidificada, ou não? Não. Acima de tudo, há uma estrutura de equipa, um conjunto de jogadores que se vai mantendo. Isto acontece connosco, como acontece em qualquer equipa. Há uma estrutura, há uma espinha, vá lá, que se vai mantendo.
Nós vamos tentando com que essa estrutura se vá cada vez conhecendo melhor, se vá moldando melhor, acima de tudo vão percebendo aquilo que são as nossas ideias do jogo e com certeza que à medida que os resultados e, acima de tudo, que o processo vá sendo cada vez mais positivo, haja uma tendência para a estabilização. Mas agora houve aqui algumas mudanças em termos de sistema tático. Mas naquilo que eu costumo dizer isto, e às vezes para clarificar também estas questões, o futebol hoje em dia não se pode resumir excessivamente ao sistema tático, ou exclusivamente ao sistema tático. Não é por se jogar no 4-4-2 ou no 4-3-3, não é isso que faz toda a diferença. Mais do que isso, é muito mais, em princípio, muito mais importante aquilo que são os valores de uma equipa, aquilo que são os princípios de uma equipa, que estão muito mais enraizados e deverão estar muito mais enraizados numa equipa do que propriamente do sistema tático. Há coisas que nós temos que cumprir ou a não cumprir, quer seja no sistema A, quer seja no sistema B. Há coisas que nós temos que fazer ou que não podemos fazer, quer seja num lado, quer seja no outro. E isso os jogadores começam a entender. A forma de estar, a forma de defender, a forma como reagimos no momento da perda ou do ganho da bola, a forma como se organiza quando a equipa contrária está de determinada forma. Tudo isto não tem a ver muito com o sistema tático. Tem a ver com o sistema tático, como é óbvio, mas tem a ver com formas de pensar o jogo que têm que estar quase como o suporte e a base de tudo o que depois possa mudar. Eu acredito que, havendo estes princípios de jogo bem definidos e que os jogadores o entendam e cumpram, os sistemas depois poderão funcionar melhor. Rui, o Vitória somou a segunda vitória consecutiva, mas eu creio que, e isto no fundo poderá ser desde já uma advertência para os sócios de Vitória que gostam de ver bom futebol, mas esta é ainda uma fase necessariamente em que os resultados têm de ser sobrevalorizados. As exibições, elas virão mais tarde. Eu acho que nós queremos vencer, precisamos de vencer, como toda a gente sabe, e estamos muito envolvidos com esta questão, desta realidade. Eu também acredito que as boas equipas são aquelas que muitas vezes ganham sem jogar bem. Arranjam formas de ganhar sem um ou outro jogo não jogar bem. Mas também acredito que um processo bem organizado, pensado, estará mais próximo da vitória. Portanto, o que nós pensamos e projetamos é que vamos tendo cada vez mais confiança, a equipa está cada vez mais envolvida, não é difícil, já vai ser cada vez mais difícil de chegar e arrasar esta equipa do ponto de vista mental, a equipa vai estando cada vez mais forte e ao mesmo tempo, com o trabalho, vai existindo cada vez melhores ligações, melhores combinações e que o jogo vai ser cada vez mais atrativo. Eu prevejo isto. Agora, sabemos que no meio deste processo há sempre ruídos que se podem instalar. E há momentos no futebol que podem ser determinantes. Um dos momentos até pode ter sido aquele penalti assinalado e que nós marcámos e ganhámos 2-1 no último minuto do jogo com o Rio Ave. Portanto, há momentos na vida das equipas que são momentos determinantes, quer para um lado, quer para o outro. E, portanto, acreditamos que isto possa levar este caminho e que as exibições possam vir a melhorar e, acima de tudo, que sejamos fortes para atingir esses resultados. Acima de tudo, agora é ter a consciência que os resultados são importantes. Mas já não acredita, creio eu que já não acredita num retrocesso. A tendência será, de facto, para melhorar. Acredito que a tendência é para melhorar, mas também é bom que tenhamos a noção que, da mesma forma que quando tivemos 5 ou 6 bolas no Marítimo e não ganhámos e tivemos uma segunda parte muito positiva, também agora não é uma vitória que nos vai mudar a nossa forma de pensar. Há coisas que têm que ser melhoradas. Isto é, muitas vezes nós treinadores temos que ter a capacidade, parece-me a mim, de olhar para o processo e não ficar cegos com o resultado. Nem quando perdemos fazemos tudo mal, nem quando ganhamos fazemos tudo bem. Nem o Vitória era tão mau antes do jogo com o Rio Ave, nem é tão bom só porque agora ganhou 5-1 em Passos. Nós temos a consciência que há aqui há alguns aspectos positivos, mas também temos a consciência que temos muito trabalho pela frente e que não é um resultado que vai apagar ou que vai dizer que de um momento para o outro nós passamos do 20% para 80%, né? Passamos de 20% para... Portanto, há que ter aqui alguma racionalidade, alguma serenidade e, no fundo, tem sido isso
que tem sido a nossa mensagem desde que cá chegamos. É preciso alguma calma, é preciso não perder o rumo, é preciso continuar um trabalho, é preciso acreditar naquilo que está a fazer. Da mesma forma que agora, quando ganhamos, também dizemos isto. É preciso não perder o rumo, não fugir do nosso rumo, é preciso ter alguma serenidade, alguma tranquilidade, acreditando que os resultados também nos trazem confiança para cada vez trabalharmos melhor. Mas não é agora passarmos para o lado, para a outra margem do rio. Não. É sabermos aquilo que temos que fazer, é determinante. Esse rumo, esse objetivo final, ainda poderá passar, sei que é uma pergunta eventualmente complicada numa fase ainda tão débil, mas ainda poderá passar pela concretização do objetivo inicial? Eu acho que, a determinada altura deste processo, foi fundamental a redefinição dos objetivos. Nós, para alcançar um objetivo, o que é que me importa a mim pensar em ser campeão do mundo se eu ainda não cheguei a selecionador nacional? O que é que me importa a mim ganhar a Liga dos Campeões se eu ainda não joguei nela? Ao pensar em ganhar a Liga dos Campeões, se eu ainda lá não entrei. Há alguma coisa que nos guia lá ao fundo. Mas, acima de tudo, é fundamental nós termos a visão do imediato. Quais são os objetivos imediatos a alcançar? E passa claramente por subir de uma forma gradual, consistente na tabela classificativa. Há equipas que começam muito bem e acabam mal, e há equipas que acabam mal e começam bem. No final, cá faremos as contas e o balanço. E acreditamos que também é preciso ter um controle de ansiedade muito grande. Eu gostaria já de ver o Vitória colocado numa posição mais acima, mas é preciso termos alguma racionalidade, alguma calma, perceber que se estivermos excessivamente obcecados em olhar muito para cima, temos tantos lugares a conquistar e estes lugares têm que ser conquistados com o tempo, gradualmente, de forma consistente e, no final, poderemos ter, como eu disse aqui há uns dias, de uma forma um bocado, uma metáfora, podemos quase rir de quem se ri de nós. Se calhar o facto de termos estado em último, nós vamos recordar que, se calhar, o facto de termos batido, como eu digo, com as costas no chão, é que nos fez depois, se calhar, crescer da forma como crescemos. É aquilo que acreditamos. Portanto, vamos gradualmente conquistando os nossos objetivos. E quando eu disse esta redefinição nós sabemos o que é que o Vitória pretende, sabemos aquilo que o Vitória, a dimensão que estamos no clube, que o clube tem, mas acima de tudo também sabemos a realidade. E a realidade é esta, nós temos que ir subindo gradualmente, temos que ir melhorando gradualmente e no final tentar ter algum sucesso. Sabendo que da existência dessa possibilidade, porque está naturalmente tudo em aberto, não é? Eu acho que a equipa do Vitória tem possibilidades de fazer um bom campeonato. Eu acho que sim. Agora, o que nós não podemos prometer resultados, o que podemos prometer é esta forma de trabalhar, esta visão que temos do futebol, aquilo que é a nossa, estou aqui a partilhar um pouco aquilo que é a nossa visão em relação ao futuro, e parece-me, na minha perspectiva, que é importante que não se esteja obcecado excessivamente com o topo da tabela já. É preciso ter a noção que podemos lá chegar, mas antes temos que conquistar muito mais posições, antes temos que ultrapassar os adversários gradualmente. Não é um jogo que nos vai pôr já numa posição muito cimeira da tabela. Portanto, eu acho que este é o caminho neste momento. Por muito que nós gostássemos que fosse diferente, mas a realidade é esta e temos que ir tentando conquistar passo a passo, e também me parece que esta subida gradual também vai fazendo com que a queda seja menor, não é? Mesmo que haja aqui, podemos descer um degrau, mas vamos subir novamente e vamos conquistando assim. Acho que é o caminho. E esse pragmatismo não se altera tendo em consideração que até a final da primeira volta o Vitória, teoricamente, tem adversários mais fáceis pela frente. Pois, há quem diga que às vezes jogar com as equipas mais fortes é melhor porque se abrem mais um pouco. Há quem diga que jogar agora também é teoricamente mais fácil porque também não conquistam pontos e se calhar não estão muito bem. Isto, os adversários valem o que valem. Enfrentar cada adversário como uma realidade diferente. E cada jogo é muito particular. Cada jogo tem uma especificidade diferente. Não há jogos iguais, não há adversários iguais. Uns metem-nos um tipo de problemas, outros metem-nos outros. A nós só nos compete é preparar-nos o melhor possível para ultrapassar cada um dos adversários, que é diferente. Portanto, nós prevemos dificuldades em todos os jogos. E digo isto, uma das coisas que me perturba, ou que não me perturba, mas que temos que analisar, é que é muito motivante para muitas equipas ganhar ao Vitória.
porque não veem, e nós temos que ter consciência disto, não veem as dificuldades tão acrescidas como se fosse um dos chamados 2 ou 3 grandes que estão agora no topo da tabela, e é sempre muito gratificante e muito motivante para uma equipa ganhar a vitória, porque é uma equipa de peso. Portanto, isso aí acresce a dificuldade, porque as equipas acreditam que é possível ganhar a vitória. Nós temos essa noção e também jogamos com isso, com o nosso brio, com o nosso orgulho, de que temos que mostrar quem na realidade somos e o que queremos. E, portanto, os adversários que aí vêm são adversários difíceis, poderão fechar-se mais, poderão aproveitar esse tal momento de desequilíbrio que nós temos num jogo para aproveitar um erro nosso, mas também o que é certo é que já fomos somando estas vitórias, com esforço, com sacrifício, com a determinação que é também característico de quem vence, e vamos enfrentar os próximos adversários. O que já não poderão aproveitar, já agora permita-me que o interrompa, o que já não poderão aproveitar é a ansiedade que ficou para trás, ou não? Não, a ansiedade eu acho que vai estar sempre presente, porque nós queremos sempre vencer e isso traz sempre ansiedade. O que muitas vezes Mas isso é comum a todas as equipas, não é? O que muitas vezes temos que fazer é não fazer uma ansiedade, da ansiedade a nossa inimiga. Só existe ansiedade porque há alguma coisa para ganhar. Ela tem de ser positiva, no fundo. Ela tem que ser positiva. E nós temos que olhar para um jogo. Muitas vezes eu estou antes de entrar para dentro de um relevado, neste caso, e penso assim, eu só eventualmente tenho este nervoso miudinho porque aqui estou e posso ganhar. Quem está em casa não pode ganhar. Portanto, e olhar para o jogo desta forma pode transformar isto no sentido positivo. E, portanto, a ansiedade nós vamos ter, porque qualquer jogo, nós queremos vencê-lo, precisamos de vencê-lo e, portanto, vamos ter. Vamos tentar lidar o melhor possível com a ansiedade, e também saber que um dos caminhos, era para terminar o meu raciocínio anterior, um dos caminhos que nós temos que ter, por mais que isto às vezes custe às pessoas, é ter a humildade de perceber que do outro lado está uma equipa que nos pode vencer. Nós, pensando isto em relação às outras equipas, estamos sempre em alerta. E qualquer equipa, como nós podemos ganhar a qualquer equipa, da mesma forma que os momentos do jogo vão acontecendo, quer sejam equipas melhores ou piores. Portanto, nós podemos ganhar e perder com qualquer equipa. E as outras equipas também. E nós, percebendo que qualquer adversário que vamos encontrar nos vai querer vencer e tem capacidade também para nos vencer, também a nós nos mete alerta. E depois temos é que acreditar naquilo que estamos a fazer e acreditar naquilo que são as nossas capacidades. Rui, há pouco falou numa linha de continuidade em termos de apostas, numa espinha dorsal que se percebe perfeitamente que tem sido a sua aposta em termos de equipa. A questão que eu lhe coloco é esta: o Vitória vive e vai viver, porventura até ao final da temporada, com 13, 14 jogadores no máximo, ou alguns daqueles que ainda não apareceram, é passível de acontecer esse aparecimento? Não, eu acredito. Primeiro, é bom que fique claro que a nossa forma de trabalhar é uma forma muito, eu diria, em que incluímos toda a gente dentro de um processo. Portanto, não há aqui jogadores que se sintam, só se sentem porque o treinador e a equipa técnica têm que escolher 18 e 11 para jogar. Em tudo o resto, nós trabalhamos da mesma forma para todos os jogadores. Isto é, acreditamos muito que cada jogador tem que ter a sua oportunidade de trabalhar. A oportunidade para jogar, só as regras só nos permitem jogar com 11 e escolher 18. Mas para trabalhar, naturalmente, que a nossa forma de trabalhar é assim. Isto significa que qualquer jogador, em qualquer momento, vai dando resposta sempre que for chamado. Acreditamos nisto. Poderá não dar a resposta a 100%, mas à medida que o trabalho vai passando, quando qualquer jogador for chamado, ele vai dando resposta. Naturalmente que há a tendência para estabilizar o número das equipas e, portanto, andará ali à volta de um lote de jogadores. Mas se nós chegamos ao final das épocas e olhamos que todos os jogadores, se os plantéis não forem excessivamente extensos, todos os jogadores vão ter a sua oportunidade. Eu costumo dizer isto nas equipas e reafirmo. Para um jogador o cavalo passa sempre à porta há de haver uma vez que ele passa à porta. É preciso saber montar e é preciso que o treinador goste da forma como ele o monta. Mas ele vai passar à porta. É preciso ele saber montá-lo. Há uns que jogam mais, outros, umas vezes aparece a oportunidade mais cedo, outras vezes aparece mais tarde, mas ela vai aparecer. E não sou eu que digo, é olharmos para aquilo que são as estatísticas de utilização das equipas de uma forma genérica. Portanto, essa é uma mensagem que está a passar, no fundo, a esses jogadores que ainda não tiveram a oportunidade de jogar. É evidente. E, acima de tudo, eles sabem que estão a trabalhar de igual forma, em quase todas as circunstâncias, com todos os colegas. E, portanto, depois é uma questão de escolha, uma questão de opção. Isto para dizer que qualquer jogador dos nossos vai
não direi a oportunidade, mas pode a qualquer momento ser chamado. O azar de uns é a sorte dos outros. O momento de uns pode ser um momento positivo de um, um momento negativo dos outros. E a vida é assim. Agora, há uma tendência para a estabilização. À medida que os resultados vão entrando num caminho, há uma tendência para a estabilização e para mudanças mínimas em função daquilo que é um contexto de jogo específico, um adversário com determinadas características, isso sim. E parece haver também uma tendência, desde já pré-definida, de ficar com um plantel mais curto em janeiro? Eu acho que essas coisas são às vezes saem notícias nos jornais que eu percebo perfeitamente têm que sair, mas isto é tratado internamente. Há que olhar, e eu não sou um treinador e nós não somos uma equipa técnica, não entendemos como sendo nós os reis da razão, ou os reis e acima de tudo, que tenhamos o poder na mão de decidir o que quer que seja. Entendemos que isto tem que ser algo que tenha que ser decidido de uma forma conjunta, consensual, porque entendemos que há coisas que têm que ser ponderadas e que não pode ser só o livre-arbítrio daquilo que é a visão do treinador, ou exclusivamente do treinador. Claro, isto muitas vezes tem a ver com o tal binómio técnico, que é a sua parte, e depois financeiro, que tem a ver com a direção. Hoje o futebol tem que ser visto numa perspectiva diferente do que era visto há 10 anos atrás, não é? E, portanto, nós temos que estar nesse sentido está preparado para tudo? Nesse sentido, tanto estou preparado. Há uma coisa que fica clara. Entendo que as equipas, normalmente, as nossas equipas, e aquilo que é a minha visão, é trabalhar com um número menor de jogadores. Não significa que o vamos fazer. A minha visão é... agora, vamos ver como é que depois as circunstâncias poderão estar no momento em que tenhamos que decidir. E, portanto, esta perspectiva é... Agora, também percebemos que o futebol hoje pode ter caminhos diferentes. Da mesma forma que eu estou a pensar que estamos a falar nesta questão da redução, porque o treinador pode eventualmente querer, como também estou preparado para que chegue aqui e que nos levem eventualmente os nossos melhores jogadores, porque esses são... Quem estiver melhor também pode ser mais apetecível a ter que sair. Portanto, eu estou preparado para qualquer das circunstâncias. Inclusive para uma terceira via, que passa, se naturalmente a direção lhe der essa possibilidade, por fazer alguns aferimentos. Sim, mas eu acho que neste momento é fundamental que o Vitória, a minha opinião também, o Vitória reflita sobre tudo aquilo que é o seu presente e acima de tudo aquilo que é o seu futuro. E perceba que caminho é que tem que tomar. E... o caminho pode ter vários... O trajeto pode ter vários pode ser por várias vias. Não é? E é fundamental definirmos qual é a melhor via. Não é? Isto para dizer que nesta fase de janeiro, quer no futuro da Vitória, há que ponderar estas questões todas. Há que ponderar aquilo que é o melhor imediato, o melhor em termos de futuro, a preparação daquilo que será o futuro de Vitória também. Agora, isto não será só uma visão exclusiva do treinador, isto terá que ser uma visão conjunta, e será com certeza, e ao mesmo tempo consensual. E acho que a minha opinião em relação a esta questão é mesmo esta. Mais do que aferir aqui ou ali, estritamente pelo rendimento imediato da equipa, a minha visão enquanto treinador é também de olhar para isso, mas olhar também que benefícios é que nós podemos tirar no futuro. Como é que poderá ser este clube estruturado no futuro? Que caminho é que este clube terá no futuro? E aí as decisões terão que ser muito bem pensadas. O que está a dizer é que eventuais reforços em janeiro não podem ser pensados só para jogarem de janeiro a maio. Se nós olharmos para aquilo que são os dados objetivos nos anos anteriores das equipas, eu diria, em traços muito genéricos, que em 5 reforços de janeiro 1 joga, 4 não jogam. Isto, em traços muito genéricos, poderíamos analisar isto mais de uma forma mais específica. Isto para dizer que a vinda atualmente dos jogadores é difícil a integração no nosso campeonato com os trabalhos a decorrer. Se for alguém do próprio campeonato, poderá ser mais fácil. Se for alguém de fora, isto não tem a ver com adaptações, nem menos adaptações, tem a ver com dados objetivos. Se olharmos para muitos jogadores que chegam ao nosso campeonato, dificilmente eles têm uma integração total ou um rendimento total nos primeiros tempos. Isto significa também que as aquisições ou as mudanças de janeiro também têm que ser já analisadas nesta perspectiva. Se calhar há uns anos atrás era diferente. Agora, com as capacidades financeiras que se tem, em que se calhar não se pode ir buscar
aquele jogador que faça a diferença. Tem que ser tudo muito bem ponderado. Muito obrigado por esta conversa, onde ficamos a perceber melhor a atualidade do Vitória e as suas ideias também para o futuro. Muito obrigado. Esta entrevista com o Rui Vitória pode lê-la na edição desta semana do Desportivo de Guimarães.